Hoje vamos ver carboidratos, os polissacarídeos. Carboidratos homopolissacarídeos são compostos formados por muitas unidades de um só tipo de monossacarídeo. Então, o polissacarídeo é do tipo homo, ele pode existir de forma não ramificada ou de forma ramificada. E só possui um único tipo de açúcar simples, conforme eu já falei. Nós temos vários exemplos, mas aqui nós vamos mostrar o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. Vamos ver a estrutura do amido. O amido é formado por duas partes, a amilose e a amilopectina. Então, é um homopolissacarídeo do tipo ramificado. A porção de amilose, ela é não ramificada e contém ligações alfa-4 glicosídicas entre as alfa-D-glicoses. A amilose, ela adquire uma forma helicoidal com 6 glicoses a cada giro de hélice. A amilopectina é a parte ramificada do amido. Contém ligações alfa-4 e nos pontos de inserção dos ramos, nós temos ligações alfa-6 glicosídica. Os ramos no amido aparecem em intervalos de 24 a 30 glicoses. Amilose e amilopectina. Na estrutura mais no alto, podemos ver a amilose como um polímero linear, mas ela pode assumir uma forma helicoidal. A cada 6 glicoses, forma-se um passo de hélice. Na amilose, as ligações entre as glicoses são do tipo alfa-4, porque uma glicose participa com o carbono 1, que tem configuração alfa, e a glicose seguinte com o carbono 4, que é a ponta não redutora. Assim, forma-se a ligação alfa-4. Olhando para a molécula da amilose, existe uma extremidade não redutora, certo? Que tem carbono 4, e uma extremidade redutora que tem o carbono 1 livre, que é o carbono da carbonila, é o carbono que pode reduzir íons cúpricos. Assim, garante a atividade redutora nessa ponta. Para a amilopectina, nós temos a presença de ramos. Então, imagine que uma glicose que vai formar o ramo, no ponto de ramificação, essa glicose participa com o carbono 1, que é um que tem uma configuração alfa, tá certo? E o carbono 6 da glicose, que já está presente na amilopectina. Então, essa glicose que recebe o ponto de ramificação, ela faz, na verdade, 3 ligações glicosídicas. Uma ligação em que ela participa com o carbono 1, com a glicose seguinte, uma que ela participa com o carbono 4 e forma essa ligação com a glicose anterior, e o carbono 6, ela participa da ligação do ponto de ramificação. O restante do ramo, ele possui ligações alfa-1,4 glicosídicas, tá certo? Alfa-1,4 glicosídicas. Somente no ponto de ramificação é que temos a presença da ligação alfa-6. Aqui vemos a estrutura do amido de uma forma geral, com a amilose, que nós podemos ver que é demonstrada de uma forma linear com ligações alfa-4. E a amilopectina com ligações alfa-4 e nos pontos de ramificação temos a ligação alfa-6. Vamos ver a estrutura do glicogênio, que é o polissacarídeo de reserva dos animais. O glicogênio pode ser armazenado no fígado para manutenção da glicemia em períodos curtos de jejum. Também o glicogênio pode ser armazenado nos músculos esqueléticos e cardíaco, com a função de
manter esses tecidos com glicose e, dessa forma, garantir a obtenção de energia. Como podemos ver, a molécula do glicogênio é um polissacarídeo ramificado, muito semelhante à amilopectina, com ligações alfa 4 e alfa 6, que nós podemos ver aqui, ó, ligações alfa 4. Nos pontos de ramificação, nós temos a ligação alfa 6 glicosídica. O restante do ramo possui ligações alfa 4. Então, assim como a amilopectina, essa ligação alfa 6 só existem no ponto de inserção dos ramos. Então, entre 8 a 12 glicoses, nós podemos ter, nesse intervalo de 8 a 12, podemos ter um ramo. A molécula é mais compactada, garantindo que uma maior quantidade possa ser armazenada. Mas também, por outro lado, o glicogênio é uma molécula altamente hidratada. Então, com isso, ela é grande e volumosa. A celulose é um homopolissacarídeo, formado apenas por moléculas de glicose. A celulose está presente na parede celular das células vegetais. É um homopolissacarídeo não ramificado e contém ligações beta-4 glicosídicas entre as beta-glicoses. Então, a celulose pode ser amplamente vista na natureza. A biomassa contém muita celulose. A celulose. Você deve estar se perguntando por que a função da celulose é tão diferente da do amido do glicogênio, se os três polímeros são todos formados por D-glicose. A resposta para essa pergunta pode estar nas ligações glicosídicas beta-4 presentes na celulose, que garantem uma estrutura linear à celulose. As moléculas de celulose vizinhas podem associar-se entre si através de pontos de hidrogênio, o que dá uma alta compactação à molécula, né? E também resistência e insolubilidade às fibras de celulose. Assim, a celulose cumpre o seu papel de homopolissacarídeo estrutural nos vegetais. Um outro homopolissacarídeo é a quitina, que está presente no exoesqueleto de insetos e nos crustáceos. A quitina não é ramificada e também possui ligações beta-4 glicosídicas. Ela difere da celulose porque a celulose é formada por D-glicose e a quitina possui beta-N-acetilglicosamina. Então, um grupo aminoacetila existe na glicose da quitina. Dessa forma, a quitina também tem uma função estrutural. Aqui temos a estrutura da quitina. Vocês já viram anteriormente que a quitina é formada por moléculas de N-acetilglicosamina, unidas por ligações beta-4 glicosídicas. Então, o que tem diferente da celulose? É que o carbono 2 possui uma amina que foi acetilada, tá certo? Então, formou-se glicosamina e depois N-acetilglicosamina pela presença desse grupo acetilamina. Agora, a glicose dessa quitina, né, que é essa glicose modificada, o carbono 1 é beta e o carbono 4 é da N-acetilglicosamina seguinte. Então, as ligações são todas beta-4 glicosídicas. Você observe que o segundo açúcar está invertido de cabeça para baixo. Por isso, assim também como essa molécula está de cabeça para baixo. Então, por causa disso, essa ligação foi invertida, tá certo? Por causa que houve inversão da molécula. Mas todas as ligações são beta-4 glicosídicas.